Olá, hoje o nosso convidado, nós vamos falar de moda aqui, é o Luiz Pita. Ele é designer de moda, professor de design de moda da Faculdade Católica de Cuiabá. E também ele é empresário, figurinista, produtor cultural. E para começar, bom, eu quero já agradecendo a sua presença, Luiz, que você seja muito bem-vindo e gostaria já de começar te perguntando assim, como é que despertou esse gosto pela moda? Que a gente sabe que você é uma referência para nós de moda aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui ao seu programa e poder falar um pouco sobre moda, né? A minha trajetória começou em 93, que foi, na época eu era funcionário público municipal e tinha entrado em greve. E a minha mãe, ela tinha uma malharia, ela trabalhava com tricô, né? E eram encomendas, né? Então, várias pessoas, muita gente, ela era muito conhecida, fazia roupas para todas as classes, todo mundo buscava ela justamente pela exclusividade que era, porque ela conseguia tecer uma peça de tricô de acordo com alguma imagem que já viu, enfim. E aí estava em greve e aí a minha mãe, um dia eu chegando em casa, ela falou assim: meu filho, você não quer aprender a tecer? Porque suas filhas já estão em outro emprego e ninguém se interessou. Aí aquilo me tocou, assim, eu desde criança ali, brincando nas máquinas dela, tudo, nunca tinha me passado na cabeça, assim, que algum dia eu fosse olhar para isso. Eu nunca tinha olhado. E aí nisso eu topei. Aí eu comecei tecendo, aprendendo a tecer. Era uma máquina industrial, então nós tínhamos vários tubos de linha, e aí a gente fazia todo o processo da peça, né? Tecer, passar no vapor para assentar o tecido, modelar, cortar, fazer o acabamento, passar tudo e aí a peça pronta, né? Então foi através da minha mãe que eu comecei Que esse começou, processo. criou esse gosto, né? Foi. E olha, eu vou dar até um parêntese aqui, porque eu já tive peças confeccionadas por ela, tá? Que a Gema era uma pessoa que, é assim, além da pessoa querida que ela era, eu tenho que abrir esse parênteses para falar, a produção dela era impecável, Era. impecável. Eu e tanto minha filha, a gente tem ainda roupinhas, tipo casaquinhos de frio, de lã, de linha, que ela fazia, confeccionava até hoje, anos e anos guardado. Era impecável a produção dela, né? E ela tinha ali, usava em casa, vocês moravam no Verdão, por sinal, Isso. uma casa imensa, Era. uma casa muito grande. E ali ela tinha essa produção que ela Isso, fazia ali, era. que ela recebia os clientes. Correto. E era uma imensidão de cores, que às Era. vezes você ficava assim, sem saber que escolher que cor. Que cor que Né? era, E, exatamente. e como a gente sempre prefere o neutro, eu ainda tenho até hoje, a Fernanda também, minha filha, um casaquinho preto que ela fez, muito bem confeccionado, pode lavar, o tempo não desmanchou Não. e está impecável. Então você teve assim a sua primeira inspiração com ela, né? Isso. E muito bem, porque era uma pessoa que de referência também Era. nesse Porque a roupa sentido. de tricô, ela é, ela é extremamente delicada, né? Ela fica bem tanto em qualquer ambiente que você for, você vai estar muito bem vestido. E ela, se ela não estiver muito bem produzida, feita, modelada, o acabamento muito bem feito, ela transpassa isso para quem vê, né? Certo. Então, é uma peça que nós tínhamos que fazer todo o acabamento à mão, então era um trabalho realmente artesanal. Realmente. E aí que você começou, então, a criar esse gostinho Foi, pela exatamente moda, isso. te chamou a atenção. Falou, opa, eu estou gostando disso aqui. Foi Então, assim? e na época, o Menotti, que era meu amigo na época, ele começou a trazer alguns artistas de fora para peças de teatro. E nisso, ele já tinha algumas peças, né? Porque eu comecei a produzir as peças e na época tinha a MTV. E naquela época foi um período muito de roupa de tricô. Os VJs usavam, então as pessoas queriam a peça igual. E aí nisso o Menotti
estava com a Denise Fraga. E ela apaixonou pela camisa dele. Aí ela foi lá no ateliê, ela encomendou bem umas 10 peças, porque ela queria umas peças que lembravam a infância dela. Aí eu produzi as peças, eu fui lá no teatro depois e fui até o apartamento dela em São Paulo para entregar as peças depois. Então, foi esse movimento. As pessoas foram olhando, eu fui trazendo o que minha mãe fazia pro atual. Né? Então, saiu só dali daquele nicho que ela trabalhava e começou a vir para a juventude. Aí, então, disseminou bastante e as pessoas gostavam muito. Então, e agora eu quero que você fala pra gente que loucura foi aquela que você foi parar no reality show. Foi. Quando que foi? Que ano que foi? Eu quero que você diga aqui. E, assim, o que te levou até lá? Como é que você chegou lá? De repente eu ligo a televisão, é nacional, você tá lá, Luizinho. Exatamente. Luiz. Eu caí de paraquedas lá. Foi assim, eu fiz a faculdade, eu fui para São Paulo e fiz a minha segunda faculdade de moda lá. Eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar com marketing. Então, eu cuidava da imagem de uma empresa que era a maior da América Latina de painéis de LED. Eu já não estava mais olhando para moda. Eu já estava há 1 ano e meio que eu já tinha saído da faculdade, né? Então, eu já estava querendo me especializar em outras áreas. E nisso, uma amiga minha que fez o TCC comigo em São Paulo, ela tinha se inscrito em algo que ela tinha visto, ela falou para mim, e ela tinha sido chamada para uma entrevista. E aí eu fiquei muito feliz por ela, porque ela, até então ela não tinha ainda trabalhado na área, então foi uma oportunidade. Aí passou um tempo, ela me retorna, ela fala, olha, é um programa que vai ser, mas ele não é para mim. Por quê? Ela tinha feito a faculdade, mas ela não sabia modelar, não sabia costurar. Porque, às vezes, na faculdade, alguns professores falam, olha, você não precisa costurar, você não precisa saber modelar, porque na indústria já tem quem faça, então você vai ser o designer. Então, muitas pessoas passaram por isso e terminaram a faculdade e não sabiam. Então, só que o trabalho que ela apresentou lá na entrevista foi o nosso trabalho de TCC. E eles gostaram muito, então eles pediram para que eu me inscrevesse. Tanto que eu me inscrevi no último dia, que você tinha que gravar um vídeo, postar esse vídeo, e aí depois eles selecionariam, né? Aí, ok, me chamaram para uma entrevista. A minha mãe passava temporadas em São Paulo, né? E nós assistíamos o Project Runway, que é um reality show, que são 16 também designers e tudo mais, né? E aí eu fui lá para essa entrevista. A entrevista já era assim, 10 pessoas. Aí lá nós tínhamos 2 horas, tantos minutos para criar, fazer um croquis. Eles falavam, olha, você tem 1 metro e tanto de tecido, vocês têm essas linhas e essa máquina, vocês criam um desenho, aí mais X tempo para confeccionar e mais tantos minutos para você apresentar. Fomos. Aí eu saí de lá, eu lembro que eu liguei para ela e falei, mãe, é horrível. Parece aquele programa que a gente assiste. É uma tensão, assim, é horrível, né? E foi. Passou um tempo, me ligaram e falaram que eu tinha sido selecionado. Eu ia ser um dos 16. Aí eu fiquei com medo de participar, porque eu tinha meu emprego lá, né, em São Paulo, tudo, e minha chefe não me liberava. Mas aí eu tinha umas férias que já estava vencida, aí eu falei, olha, eu vou assim mesmo. Peguei e saí, mesmo ela falando que não, né? E que canal que era, Luiz? Era na Band. O canal, se eu não me engano, sim, na Fox, Band, eu acho, que é o internacional. Só que no Brasil, a Band comprou os direitos e colocou o nome Projeto Fashion, porque eles quiseram popularizar o programa. Tanto que aqui não foi uma modelo quem apresentou, foi a Adriane Galisteu, né? Isso. Mas foi a oportunidade que eu tive de trabalhar com o Alexandre Erskovich, que ele era o nosso mentor, e o estilista que eu mais gostava era ele. Então, para mim, já foi uma... Já foi um ganho, né? Foi. Tanto ali. E, olha, eu fiquei assim, quando eu estou assistindo a televisão, pai, eu vi Luiz Pita Cuiabá, eu falei, que maravilha, porque eu sei do seu potencial, eu sei do seu trabalho, eu conheço, e eu fiquei muito satisfeito na época. E nós temos aí, né, produção, os vídeos aqui para passar para as pessoas
verem essa época sua, que foi muito bacana, que você marcou muito sua carreira. Foi em 2010, Foi- em julho de 2010, não, em agosto de 2010 que a gente entrou e aí a gente ficou realmente isolado do mundo, né? Aí, Quantos dias? olha, eu fiquei exatamente um mês, foi um mês de gravação, o programa durou 1 mês e 10 dias, mais ou menos. E experiência fantástica. Foi porque eu estava num processo de não querer mais moda. Então, eu fui para lá, assim, é a minha despedida na moda, né? Certo. Tanto que lá eles falavam, mas e agora? Eu falava, não, né, é a minha despedida, enfim, é o processo. Sim, mas, né? Então, e a gente tem aí para mostrar os vídeos. Vamos passar aí. Eu consegui despertar em todo mundo essa paixão pela roupa, então todo mundo ficou muito feliz de ver as roupas e a gente vê uma pequena coleção desfilando assim, é muito bom. Por termos levado muito tempo para elaborar aquilo, a nossa execução teve que ser muito rápida, num tempo curto, e o nosso acabamento não foi o acabamento desejado. No desfile de hoje, vocês se apresentaram em grupos, liderados por Tarcísio e Pita. Um de vocês será salvo e um de vocês será eliminado do projeto Fashion, com exceção do Acácio, que tem imunidade e não pode ser eliminado. Nós vamos avaliar o desempenho e a coerência de cada um de vocês. Qualquer um de vocês pode ser eliminado. Luiz Pita, você foi muito criativo, tirou proveito das estampas. E por isso, você é o grande vencedor dessa noite. E tem imunidade para o próximo programa. Parabéns. Pode deixar a passarela. A minha roupa não era parecida com a deles, então eles achavam que era como se fosse Patinho Feio. Você ganhou? Não, eu ganhei. Parabéns! Só que o Patinho Feio se transformou num cisne. E aí, então, olha, é uma sensação muito boa, né? É que muito boa. isso aí você estava já desistindo. Já. E aí, com isso aí, te deu um up, que você veio cheio de energia, porque você, num programa, você vendo o Brasil inteiro te vendo, principalmente a gente aqui de Cuiabá torcendo por você, Sim, isso, né? teve- Isso aí. Teve esse movimento. Porém, eu não estava querendo voltar para a moda. Só que aí, 6 meses depois, minha mãe faleceu, né? E aí, nesse outro ano, eu entrei meio que em crise existencial, mas eu não tinha percebido isso, né? E aí depois, eu até fui numa nutricionista lá uma vez, aí ela falou assim, olha, tá tudo bem com a sua alimentação, mas só que eu me preocupo, porque você já é um homem de 40 anos, né? E você não trabalha com aquilo que você estudou. Olha só. Aí ela me encaminhou para um psiquiatra, que me encaminhou para uma psicóloga. Era uma alemã psicóloga. E aí ela veio trazendo todos esses porquês e tudo mais. E nesse meio tempo, eu entrei a Joana Rezende, que é a minha amiga, que também trabalha com moda, ela se formou comigo, ela entrou em contato. Então, eu comecei a conversar com ela e pensando já em retornar, sabe, para Cuiabá, que foi quando eu percebi que eu não ficaria mais em São Paulo. E aí, quando eu já voltei para Cuiabá, eu já voltei trabalhando com a Joana, que a gente abriu uma empresa, que era Supernova, Certo. onde a gente trabalhou com moda. Então, então, isso aí te deu um up,
te deu gás, te deu força, também você foi procurar ajuda, né? Com o psicólogo, Foi. psiquiatra. Isso aí te ajudou também, Foi, porque isso bastante. aí é o tudo, né? A É o pessoa isso. que tem um certo esclarecimento das coisas, ela sempre procura Sim. esse caminho, né? Correto. Porque não tem por onde, tem Não. que ser através de profissional. Precisa, né? exatamente. Isso é para dar o suporte, né? E aí você chegando aqui, você já chegou todo, né, por cima, porque a gente sabe que você chegou por cima, você saiu vitorioso Sim. do concurso. E aí eu quero mostrar aqui um pouquinho do seu ateliê, que a gente tem os vídeos aí para passar também, para mostrar o seu trabalho lá, a sua dedicação, a sua que você tem a delicadeza de colocar as coisas assim no seu devido lugar. Vamos mostrar aí, produção. To take my life away. When I come back around, all I know what to say. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. I got change you could borrow. When I come back around, all I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Open up the door, can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. You told me it was poor, said you'd show me what's in store. I hope it's not. Luiz, você é um artista, né? Não tem outra palavra, porque a pessoa que faz um trabalho manual como você, que tem que ser muito valorizado, porque assim, a gente tem roupas e roupas, né? Hoje em dia a gente não tem aquele muita procura de roupa para se comprar, mas o estilista, aquele que faz a costureira, o trabalho de mão de obra, ele está ficando um pouco mais defasado. Sim. Mas ninguém tira o mérito e também da pessoa aí olhar o tecido, né? Um tecido nobre, que é o crepe, a seda pura, o tafetá, né? A pessoa sabe que ela vai escolher um modelo que o estilista ali, ele vai fazer de acordo com você, com sua personalidade, e você não vai chegar numa festa, num ambiente que ninguém vai ter. É exclusividade, né, Isso, Luiz? isso, É o exatamente. diferencial, não é mesmo? É o diferencial. A minha mãe falava já na época, né, que ela falava assim: meu filho, ninguém encomenda uma peça, assim, quem encomenda uma peça é porque não tem o que ela procura. Porque se tem algo em loja, ela vai comprar na loja, porque ela não vai querer aguentar esperar a roupa ficar pronta.
né? Então, geralmente é quando você quer uma exclusividade ou algo que encaixe muito bem no seu corpo, né? Porque nós temos uma infinidade de moldes de corpo, né? Então, é difícil às vezes, principalmente roupa de festa, algo que caiba exatamente, né? Luiz, fala pra gente sobre a mão de obra, porque o que eu tenho visto aqui, principalmente no programa, que as pessoas vêm, reclamam muito de mão de obra em Cuiabá. Sim. Né? É o arquiteto que reclama lá na obra. Que você também, por exemplo, uma bordadeira, que hoje em dia é raro. Você sente essa necessidade aqui em Cuiabá? Exatamente. Eu acho que são em todas as áreas mesmo. O profissional que já está mais à frente, né, seja ele o costureiro, né, ou o designer, né, nós precisamos desses profissionais em volta da gente. E acaba que aqueles que já estão à frente, eles estão sozinhos. Porque quando eles tentam até treinar alguém para estar lá, logo a pessoa sai e ela vai montar o seu negócio. Então, está muito difícil hoje alguém que queira continuar. Assim, pode ser vários fatores, né? Mas um deles que eu vejo é também a questão que o costureiro, seja o designer, ele não é valorizado. Ele é valorizado no resultado, na hora que você mostra a peça. Mas na hora que o cliente vai lá comprar, muitos querem preço, né? Até você trouxe aí a questão, né, dos tecidos e tudo mais. Hoje são poucas as pessoas que chegam e elas, assim, quando você vem e você propõe um tecido mais nobre, elas não vão. Mas, às vezes, elas querem um vestido Paris, mas querem pagar China, que eu falo, né? Então, e aí elas ficam forçando até a pessoa, sabe, assim, o mínimo para ela e ela entregar uma peça boa. Então, aí eu percebo que existe um pouco também, às vezes você perde um pouco dessa vontade, porque existe essa desvalorização. Tem os clientes não, que eles realmente vão, se entregam, eles sabem o que eles querem, né? Mas muitos, talvez por conta das compras por internet, né, que são mais em conta, ou da indústria que você consegue coisa muito fácil, né? Só que é o seguinte, a pessoa vai ali na boutique, ela compra, como eu já presenciei em casamento, a pessoa compra roupa cara, chega no casamento, tá na mesma mesa com a outra pessoa, com outro casal, né, no caso, sentado, os 4 ali, e com a mesma roupa, só muda a cor. Isso. Gente, eu estou falando, não é de qualquer loja, de boutiques caras aqui de Cuiabá, que já aconteceu isso, uma reclamar com a outra, elas morrendo porque assim, além de estar no mesmo ambiente, elas são amigas e estavam sentadas na mesma mesa. É um saia justa. Muito. E aí, você, como que você faz isso, você costura, você vai dar a exclusividade. E exclusividade, ela é cara. As pessoas têm que entender que exclusividade é cara. O tecido nobre é caro. Eu fiz um orçamento agora, até um rapaz que mora na Itália, mas a mãe mora aqui, aí, enfim, é um vestido. E o vestido tem um acabamento com as plumas. Só que, assim, para ficar exatamente como ele quer, não é qualquer pluma. Então, assim, a pluma exata, 2 metros, eu acho que era em torno de R$1.000. R$1.000. E ele ia precisar de pelo menos uns 12 metros. Né? Aí você traz, olha, para que fique exato. Porque, assim, eu não pego a peça se não for ficar exato. Ou eu falo para ela, porque às vezes, mas eu vi tal produto, na internet tem R$60 o metro. Eu falei, mas essa não é a mesma. Né? Então, sempre que quando você vai produzir a peça, você tem que entender. Então, esse é o trabalho também do designer, né? Porque, às vezes, as costureiras, os costureiros, por mais que eles são bons, mas quando eles não conhecem exatamente o material que vai ser trabalhado, às vezes eles pegam e falam, não, eu vou fazer, mas precisa ter todo esse olhar, esse conhecimento de material, de caimento de tecido, para que a peça fique exatamente como ela precisa ser. Porque senão a pessoa paga
achando que ela vai receber aquilo. E não vem. Aí é um tecido que não tem estrutura, a peça pedia estrutura, né? Certo. E aí, nós vamos pedir um intervalo agora, porque daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero falar com o Luiz, porque ele faz também para empresas uniformes, e ele está expert nesse assunto. Eu volto Sim. daqui a pouco falando com vocês. Toda criança já olhou para uma abelha e se perguntou onde ela mora. É tanta curiosidade que a sala de aula fica pequena para tantas perguntas. Por isso, o Sicredi, por meio do programa A União Faz a Vida, resolveu abrir as portas da sala para o mundo, através do apoio a diversos projetos, alcançando mais de 5 milhões de crianças e adolescentes, beneficiando 4.900 escolas. Programa A União Faz a Vida. Você ama transformar ideias em produtos únicos? No mercado dos aromas você encontra tudo para criar aromatizadores, difusores, velas artesanais e sabonetes exclusivos. Com matérias-primas selecionadas, você consegue personalizar seus produtos de forma rápida e fácil. Isso mesmo! Deixe sua casa, empresa e eventos com um aroma exclusivo, criando memórias olfativas únicas. Temos ainda uma variedade de vidros, válvulas, cores, essências, ceras, parafinas e moldes. Seja para hobby ou para o seu negócio, aqui você encontra os melhores ingredientes para transformar criatividade em arte e conquistar seus clientes com produtos únicos e cheios de personalidade. Venha nos visitar ou faça seu pedido online. Ah, temos estacionamento ao lado da loja. Mercado dos Aromas, na Isaac Povas, Centro, número 906. O governo de Mato Grosso mostra que é capaz. Foi lá e fez, vai lá e faz. O governo de Mato Grosso concluiu e entregou o Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Você está num hospital de ponta, né? Algo que a gente nunca viu aqui dentro do estado de Mato Grosso. Nem hospital particular daqui oferece essa estrutura. E é gostoso quando você chega num ambiente acolhedor. Em menos de um mês, a médica encaminhou ela para fazer a cirurgia e, graças a Deus, foi rápido. Vai estar livre, né? Agora foi inaugurado o novíssimo Hospital Estadual do Alto Tapajós. E ainda tem mais 4 hospitais sendo construídos no estado. A gente está vendo muita coisa boa acontecendo, né? Mato Grosso merece. Muito. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Voltamos aqui. Hoje o nosso convidado é o Luiz Pita. Ele que é design de moda, professor de design de moda da Faculdade Católica de Cuiabá, empresário, figurinista, produtor cultural. E a gente vai voltar nesse bloco agora falando de uniformes. Ele está com algumas empresas que ele tem aqui. Nós vamos passar para vocês daqui a pouco fotos, vídeos, mostrando esse trabalho dele, que está, sim, genial, né, Luiz? Conta para nós um pouquinho desse diferencial de você atender pessoas individuais, né, e empresas, porque empresas, a gente sabe que ela com uniforme virou outra cara, né? Vira. Ela comunica aquilo que ela realmente precisa comunicar. Né? Foi. A minha experiência começou lá em São Paulo ainda, né? Quando eu saí da faculdade, fui trabalhar nessa empresa que era de painéis de LED, conteúdos interativos. E aí me incomodava de ver, porque era uma empresa muito bem vista, né? Conhecida, né? Internacionalmente. E as pessoas vestiam de qualquer jeito. Então, o meu primeiro projeto de uniformização foi lá. Então, aí
E como eu era da moda, então eu já fui trazendo elementos da moda, né, para comunicar o que era a empresa. Então era uma empresa jovem, high-tech, né? Então o que você pode trazer isso para que o seu cliente perceba, né? Então ele entende todo o valor, né, que é passado não só pelo produto, mas também por quem entrega, né, o serviço. E aqui em Cuiabá, eu comecei esse trabalho quando eu ainda estava em sociedade com a Joana, né, que nós tínhamos o Supernova. Nós começamos alguns trabalhos de uniformização. O nosso primeiro trabalho juntos foi com o Sesc Pantanal, que foi em 2014, né? Então, eu já estou há 12 anos já com o Sesc Pantanal, já está no terceiro modelo dele já, sabe? E eles vieram de uma uniformização que era garçom, né? Que era o tecido de poliéster, era o colete. Então, o hóspede, quando chegava lá, ele estava ainda numa cidade grande, porque eram roupas de escritório, né? Então, nós trouxemos, na primeira uniformização, nós comunicamos o ribeirinho, o explorador, que era o Rondon, os índios. Então, nós viemos trazendo materiais como algodão, né? E hoje está super moderno, porque hoje a gente simplificou e agora a gente está com peças sem gênero. Então, hoje vai vestir. Por quê? Você estuda tudo. Não só a roupa, materiais, mas também o quê? Como que eu vou conseguir atender o maior número de pessoas e que tenha estoque. Então, roupa para homem, roupa para mulher. O outro setor era uma calça, o outro era outra. Então, hoje a gente simplificou. Então, quando precisar, vai servir todo mundo, sabe? Certo. E aí que entra o olhar de moda. Então, como que eu vou transformar essa peça para que ela comunique, caiba nos dois, que nos dois fiquem legais. Então, certo. E principalmente nosso clima, né? Exatamente. Nosso clima é muito quente. Eu já vi, Luiz, assim, agora não, mudou-se muito, mas há uns 20 anos atrás, guarda de trânsito, naquele calor de 40 graus, você vê usando o tecido, aquele tecido para o clima nosso, Isso. que era assim um absurdo. Então, era realmente para a empresa ganhar em cima daquilo. E hoje, né, você vendo, igual você, um design de moda, pegar um grupo grande desse e trabalhar em cima disso, tanto o visual, né, que você trabalha para mostrar a pessoa chegar ali, como no Sesc, o hóspede chegar, ele vê, ele sente, né, ele percebe que agora eu estou no Pantanal, entendeu? Com isso clima, que ele quer, né? com o clima. O clima adaptando ali a roupa que eles estão usando, o tecido, no caso. E a própria imagem, né? Então, é como se fosse quando você vai na África e você vê safari, roupa de safari. Então, a gente criou a roupa para quem vai no Pantanal, né? Qual é a roupa do Pantanal, né? Então, a gente criou essa imagem. Para esses funcionários. Para os funcionários. Então, isso tudo fala, isso tudo comunica, tudo né? Comunica, e quando você vai no cliente, a primeira coisa que você faz é você desenha aquilo para ser aprovado, para passar para eles, é isso? Isso. São dois processos, né? O primeiro é o layout, é o design mesmo, né? Primeiro eu pego o briefing, eu entendo em que momento que a empresa está, né, o que ela quer comunicar. Às vezes ela não enxerga algo que ela tem, né? Então, aí, nesse primeiro momento, eu crio, né, eu faço as criações dos layouts e já apresento também os materiais, né? Porque não adianta você criar todo o design, mas se você não tem os fornecedores desses materiais. Eu sempre busco trabalhar com materiais que sejam para a uniformização, que elas têm uma maior durabilidade, mas também de moda, né? A grande maioria das empresas de uniformização, elas trabalham sempre com os mesmos tecidos. Então, tem empresas que elas não podem trabalhar com
com tecido que seja mais grotesco, entendeu? Então elas precisam, sabe, comunicar às vezes uma delicadeza, né? Às vezes é na área da saúde, ou seja, num escritório. Então ela tem que passar a imagem que ela quer. Então aí é onde eu coloco os outros materiais que são materiais de moda. Só que algumas empresas elas falam, mas isso dura menos tempo, né? Então tudo isso é colocado, né? Então assim, mas a gente tem que encontrar um meio termo, né? Então aí o meu trabalho entra nisso também, de convencer, né? Então assim, é um investimento que você está fazendo. Então talvez o uniforme não vai durar 1 ano e meio, talvez ele vá durar 1 ano, né? Mas você vai estar bem vestido e comunicando o que você quer, porque senão acaba ficando mais um uniforme. Certo. E nós temos aí 2 fotos aí que eu separei para estar mostrando de 2 empresas. É esse tipo de foto que você passa, né? Isso, para os layouts. Os layouts que você passa para o seu cliente, no Correto. caso, que foi criado, né? Isso. Com perfeição. Aqui era o Azuri, né? Então aí eu fui dentro da moda, mas com o olhar também oriental, né? Então trazer esses elementos de camisaria, né? Porque lá é comida japonesa, né? Isso, comida japonesa. Isso. Aí nós temos outra foto também que mostra também outra empresa. Isso, que é o Aragon, que aí a inspiração era a Grécia, né? Então aí nós trouxemos essas tonalidades. O avental, eu criei o avental para eles também. A peça eu busquei nos anos 50, que era quando os bons vivants que moravam na Itália e tudo mais, sabe? Então, o estilo da camisa, Apollo. Então, eu vou pegando referências para poder montar, criar essa atmosfera juntamente com os funcionários, para que quando o cliente chegar, ele se sentir naquela atmosfera. Porque o Aragon tinha um espaço que era inspirado na Grécia. Então, quando o cliente chegasse lá, ele tinha que se sentir lá. Certo. Né? A gente vê a dedicação e a delicadeza, digamos assim, né? Para se estudar, tudo é estudado. Não é feito assim, vamos colocar um azul e branco lá, aquele azul e branco ali, não. Né? Não, tudo tem o seu estilo, isso. a sua querer passar uma mensagem através disso. E precisa ter esse olhar estético já bem apurado, né? De você olhar e falar, não, isso não funciona, isso funciona. Então, é um treino também, né? E o olhar técnico e o olhar... Exatamente. Que você quer passar uma imagem para as pessoas. O que as pessoas vão chegar aqui, o que elas vão achar. Exatamente. Né? E uma coisa que eu bato duro é que já aconteceu algumas vezes, depois eu ir lá visitar a empresa, sei lá, passou 6 meses. Chega lá, a camisa que é por fora, tá camisa por dentro, manga que era para estar manga esticada, tá manga dobrada, camisa que não tá passada. Aí eu sempre dou um feedback, né? Teve uma delas que até a gerente falou assim, olha, eu tô assim morrendo de vergonha com o que você me entregou, né? Mas eu preciso passar, né? Porque eu falei assim, olha, vocês investiram tanto para o seu cliente não está recebendo aquilo que vocês me contrataram. E assim, e é o meu trabalho, né? Então, quer ser prático e elegante, e no elegante, exatamente, né? Então, assim, eles estão perdendo, né? E aí eu sempre ofereço, durante a entrega, para apresentar para os funcionários, né? Certo. E nós temos aí, Luiz, mais 2 vídeos que eu quero passar desse pós, porque a gente falou tudo como é que você entrega. Você vai lá, você fala com o cliente, você atende ele, passa tudo isso para o papel e mostra, está aprovado, né? E a gente tem um vídeo agora, depois de aprovado, já lá, eles vestidos.
pedir um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui para falar mais de moda, para falar mais aqui com o Luiz, que ele tem essa bagagem incrível para passar para a gente. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Toda criança já olhou para uma abelha e se perguntou onde ela mora. É tanta curiosidade que a sala de aula fica pequena para tantas perguntas. Por isso, o Sicredi, por meio do programa A União Faz a Vida, resolveu abrir as portas da sala para o mundo, através do apoio a diversos projetos, alcançando mais de 5 milhões de crianças e adolescentes, beneficiando 4.900 escolas. Programa A União Faz a Vida. Você ama transformar ideias em produtos únicos? No mercado dos aromas você encontra tudo para criar aromatizadores, difusores, velas artesanais e sabonetes exclusivos. Com matérias-primas selecionadas, você consegue personalizar seus produtos de forma rápida e fácil. Isso mesmo! Deixe sua casa, empresa e eventos com um aroma exclusivo, criando memórias olfativas únicas. Temos ainda uma variedade de vidros, válvulas, cores, essências, ceras, parafinas e moldes. Seja para hobby ou para o seu negócio, aqui você encontra os melhores ingredientes para transformar criatividade em arte e conquistar seus clientes com produtos únicos e cheios de personalidade. Venha nos visitar ou faça seu pedido online. Ah, temos estacionamento ao lado da loja. Mercado dos Aromas, na Isaac Povas, Centro, número 906. O governo de Mato Grosso mostra que é capaz. Foi lá e fez, vai lá e faz. O governo de Mato Grosso concluiu e entregou o Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Você tá num hospital de ponta, né? Algo que a gente nunca viu aqui dentro do estado de Mato Grosso. Nem hospital particular daqui oferece essa estrutura. E é gostoso quando você chega num ambiente acolhedor. Em menos de um mês, a médica encaminhou ela para fazer a cirurgia e, graças a Deus, foi rápido. E vai estar livre, né? Agora foi inaugurado o novíssimo Hospital Estadual do Alto Tapajós. E ainda tem mais 4 hospitais sendo construídos no estado. A gente tá vendo muita coisa boa acontecendo, né? Mato Grosso merece. Muito. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Hoje nós estamos recebendo aqui o Luiz Pita, ele que é design de moda, professor de design de moda da Faculdade Católica de Cuiabá, empresário, figurinista, produtor cultural. E nós estamos falando de moda com ele. Ele que participou já de reality show nacional, na Band quando teve, que foi vitorioso. Chegou aqui em Cuiabá com seu ateliê, né? E ele atende as clientes mais exigentes do mercado, porque ele faz a exclusividade. As pessoas que querem ter exclusividade, entrar numa festa com seu look, seu vestido diferenciado, do jeito que quer, ele confecciona. Apesar que a gente já falou aqui da mão de obra que é complexa em Cuiabá. E também, hoje, ele está muito alinhado com o mercado empresarial, porque ele confecciona uniformes, os uniformes que transmite para as pessoas que ali chegam. No caso das empresas, o que ele consegue colocar no uniforme é o que a pessoa vê, a elegância, a praticidade, o tecido de acordo com o nosso clima. Tudo isso ele faz, né? O visual, que o visual é muito importante
no caso de uma empresa bem conceituada, ela tem os seus funcionários com os uniformes, tudo de acordo. E aí, para voltar aqui, Luiz, eu gostaria de perguntar para você o seu maior desafio, qual que é quando você pega uma empresa grande, o maior desafio seu com uniformes? O maior desafio é, além de entregar, né, que é passar praticamente isso que você trouxe, né, que seja uma roupa que seja confortável, mas assim, com que a peça que eu for desenhar, o funcionário o colaborador, né, ele possa olhar para ela e realmente desejar vestir aquela peça. Tem isso, né? Exatamente, porque não adianta você faz, mas o colaborador não gosta e acha estranho, blá, 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 blá. Tipo, no Sesc, o nosso primeiro que a gente fez, eles estavam tão acostumados àquelas roupas de escritórios que eles achavam que era roupa de carnaval, sabe? Assim, foi muito incrível o Sesc, porque a primeira uniformização foi um processo deles passarem, se alinhar, tiveram que mudar, mas eles tiveram que passar por um choque, os funcionários, para começarem a receber a próxima uniformização. Tem casos de empresa, teve até uma que foi no interior, que as funcionárias não aceitaram a uniformização. Então, assim, um dos desafios é com que o dono da empresa ele entenda a necessidade, mas que ele imponha também que os funcionários o utilizem, né? Então, em cada empresa você entende que ela está numa fase. Então, tem a empresa que o patrão ele não ele entende que precisa, mas ele não dá conta, porque quem toma conta da empresa tem um certo poder, que nem essa. A uniformização foi toda feita, as funcionárias todas eram de uma clínica, reclamaram, até elas não vestirem mais. E tinham algumas que iam de sandália de dedo, para você ter uma ideia. Porque ali você é contratado, você é um design de moda. Isso. Você estuda, né? Exatamente. Pelo que a gente já viu aqui durante todo o programa, você estuda aquela empresa, você vê, tem uma aqui que era ligada ao Egito, outra é oriental, então tudo isso vem para o uniforme. Exatamente. Né? Que é o que ele transmite para as pessoas que chegam ali. E se não tiver uma pessoa que exige, no caso, o dono, ele ali é terceirizado para um gerente, alguma coisa, o gerente não vai ligar. Não vai. Então, assim, é muito importante que o dono da empresa esteja realmente alinhado, né? E que ele queira, né? E aí, um dos desafios é eu conseguir vender a ideia, né? Então, eu sempre, assim, porque tudo que eu proponho é o que eu enxergo, é até onde dá para ir. Né? Então, às vezes, é muito para alguém falar, não, isso eu ainda não consigo, né? Que eu falo, né? Que a gente fala, eu não consigo carregar isso. Então, aí a gente deixa um pouco mais suave a uniformização, aí ele aceita, né? Um pouquinho mais tradicional, mais com uma pitada mais de elegância ou de design, de modernidade, né? Mas, assim, eu geralmente faço 3 a 4 propostas, né? Uma mais conceitual, que eu falo assim, você consegue, a sua empresa consegue estar assim, né? Algumas vão lá e aceitam. E outras até ainda alimentam mais. Aí a gente cria estamparia, cria acessórios. O Mahalo, quando a gente fez, nós criamos até um acessório que era uma cartucheira, que é onde eles carregavam os bloquinhos, as canetas, etc. e tal, né? Então, é bom quando é uma empresa que olha, né? Que olha e que cuida, né? Que aí a gente consegue entregar muito mais. Porque o que ele pagou é o mesmo, se eu executar e entregar o máximo e entregar o mínimo. Certo. Né? Mas depende muito do proprietário, né? Proprietário. Querer vestir Exatamente. Aquilo e passar aquilo para os funcionários. Porque às vezes já teve empresa que eles queriam muito modernizar e vir com toda uma imagem. Só que quando a gente fez todo o processo, era uma calça e um vestido básico, sabe? Então, eu acho que ele passou por um processo de entender que ele não dá conta de segurar aquilo.
Entendi. Sabe? Então acontece isso, né? Mas a ideia é que o cliente, né, o meu cliente, ele enxergue que ele está pronto para aquele novo passo, né? Então, assim, a importância da uniformização, porque mexe, né? Não é apenas uma roupa que o funcionário vai vestir, mas é o que ele vai começar a comunicar, o que a empresa vai começar a comunicar a partir daquele momento. Certo. E vamos falar de abadás, Vamos. de como que é a palavra? Customização. Customização. Que isso aí todo mundo quer. Chega a época de carnaval, chega a época de feijoada, todo mundo quer customizar a sua peça. E Isso. aquela loucura que você não acha em Cuiabá. E você Sim, faz e muito bem. Faço né? também, isso. E conta pra gente como que é esse trabalho, porque isso aí tem que ter muita criação, ser muito criativo, né? E precisa de muita habilidade e rapidez também, né? Eu tô com uma oficina agora lá na Poesia, que é de costura, e a gente teve agora no carnaval, então assim, é um período que chegam muitas peças, e às vezes a gente produz até um abadá no mesmo dia. Então, você tem que trabalhar com a criatividade e a rapidez na mão de obra para poder executar. Claro que são peças que você não vai perder tanto tempo em questão de acabamentos, aquela coisa toda, porque são peças que irão ser usadas uma vez. Então, o cliente entende isso, né? Agora, por exemplo, festa junina. A gente está começando a produzir os vestidos, entendeu? Vestidos, faz festas juninas também? Festa junina também. Ai, que legal, bom saber. Esse período agora de junho até final de maio, até agosto, é festa junina, aí tem a feijoada. Então, é um período que entra muita gente e todos já vêm com uma referência, aí vem com a camiseta, e aí já compra o tecido, o material, e aí a gente tem que ali, dentro daquele olhar, trabalhar o que eu posso deixar de diferente naquela peça e de especial. Certo. Luiz, você também é professor, né? Isso. E aí eu gostaria que você dissesse aqui para aquela pessoa que está começando, que é o estudante de moda, ou alguém que fez moda, que gosta de moda, está pensando em fazer uma faculdade de moda, o que você diria para essa pessoa que gosta desse mundo da moda? Porque a gente sabe que o mundo de moda também é muito complexo, né? Muito complexo. Isso. A gente sabe coisas assim de desfile terríveis, Sim, assim, isso, né? Mas tem o lado maravilhoso também, né? É. O que você diria para essa pessoa? É exatamente isso. Eu acho que é olhar para esse lado maravilhoso, né? Porque quem vai fazer moda é alguém que provavelmente é criativo. Ou é uma pessoa muito bem resolvida e ela pensa numa gestão em moda, que não é o meu lado. O meu lado é criativo, né? É ar, né? Tá voando, né? E a gestão é terra, né? Então ela não vai pensar muito, então ela vai querer resolver. Mas quem vai estudar realmente isso. É um período que eu vou me liberar, sabe? Então tudo aquilo que eu tenho aqui, que eu vou colocar para fora e entregar, né? Porque eu acho que a principal finalidade de um profissional de moda é entregar aquilo que ele melhor sabe fazer, né? Então, se entrega, se joga, porque para fazer o quê? O cliente que precisa estar feliz com aquilo que você produziu. Então, eu acho que a faculdade é isso. Independente de qual das áreas que você for, vai lá, se entrega, porque para você entregar o melhor, você tem que estar livre, com a mente trabalhando, sabe, viajando naquele projeto que você tiver, para você entregar sempre o melhor. Certo. E você também dando aula na faculdade, né? Porque nada melhor do que uma pessoa que tem prática, né? Que você passar essa experiência toda que você já passou, essa bagagem sua para os alunos ali, isso aí é muito bom. Você está gostando? Porque muitas vezes tem esse feedback, né, de sala de aula, a gente também acaba aprendendo um pouco, né? Eu estou dando aula de desenho digital. O desenho digital foi o que eu acho que me incentivou mais a eu querer ter continuado com a moda, de eu ter ido para São Paulo, ter ido outra faculdade. Porque quando eu fiz aqui em Cuiabá, eu fui da primeira turma, né?
lá já tinha a sala de informática e eu fui o único que foi investigando. E aí eu fui usando os programas, então o meu TCC foi o único que foi feito digital, que eu já digitalizei, que eu pintei, bababá. E aí em São Paulo, aí eu fui aprendendo outros programas, né? E então aqui eu tô... Então, assim, foram anos de experiência e aí hoje você tenta condensar isso e passar para eles, porque esse olhar de digital também te tira dali de onde você está, porque às vezes o aluno está ali e ele acha é como se ele tivesse separado do resto do mundo, assim. E o digital parece que propõe, é como se ele se transformasse numa inteligência artificial. Então, eu tenho poderes, né, com a minha caneta, de criar aquilo que eu quero. Então, é isso que eu geralmente passo para eles. Então, às vezes ele está ali achando que o desenho dele tá simples, porque nem todo mundo tem a habilidade de desenhar muito bem. Mas com o treino e o digital, você consegue criar aquilo que você quer, né? Então, fazer os desenhos, fazer as aplicações, né? Eu não estou falando da inteligência artificial, mas a inteligência artificial, quando você já domina essa outra área, que você cria o seu croquis, e aí você traz, por exemplo, você vai apresentar para um cliente, né, que até é o que eu passo para eles, que é um cliente que precisa ver essa peça pronta, vestida, você já criou, aí você sabendo utilizar a ferramenta, você entrega já a peça pronta. Então, ele vai olhar como a minha empresa vai estar. Então, hoje a tecnologia é muito importante, né? E aí nisso conecta e faz ele viajar muito mais em possibilidades, né? E sempre ajudando a gente, essa sempre tecnologia, ajudando, né? Exatamente. Você quer deixar a sua rede social, Luiz? Que Quero. a gente já está terminando. É @LuizPita. Luiz Pita. Isso, no Instagram. No Instagram, né? E eu quero agradecer imensamente a sua presença, que a gente falou de moda, que é uma coisa maravilhosa, que eu acho que todo mundo gosta de moda, sim, né? Exatamente. Quero agradecer imensamente e desejar sucesso para você cada vez mais, principalmente agora, você está tão forte aí no meio empresarial, fazendo esses trabalhos lindíssimos de uniformes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, né? E eu fiquei muito tempo fora, então depois que eu voltei, você perde um pouco a conexão com o mundo, né? E o seu programa agora me trouxe um pouco mais desse ar também, de movimento. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, fico muito feliz. Esteja sempre aqui, bem-vindo, tá, Muito Luiz? obrigada. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que o programa é todo sábado, às 18 horas, aqui na TV Mato Grosso, canal 27, e com reprise aos domingos, às 17 horas. E eu espero você. Foi.